Vamos pegar outra dica com a Gabriele? Nós falamos da questão do atendimento na casa do consumidor, certo? E quando ele liga? Eu preciso de não sei o que, minha situação tá assim, babá. O que a gente faz? A gente escuta tudo ou a gente faz ele parar, a gente corta? O que a gente faz? Como é que a gente consegue a atenção dele e consegue fazer que ele nos escute? Como a gente consegue fazer isso? E outra dica, Gabriele, ajuda a gente. Como é que a gente faz para não levar isso para casa? Porque senão tudo que entra aqui, atinge aqui, direto no nosso emocional. E a gente chega em casa chutando a porta. Como é que a gente se safa de fazer esse tipo de coisa? Dá a dica aí pra gente. Então, essa questão, né, de falar com o cliente pelo telefone requer exercício e prática. Porque é uma habilidade que as pessoas não nascem sabendo, né? Como se comunicar de forma que aquilo que eu penso, aquilo que eu quero naquele momento e o que o cliente também precisa sejam atendidas, né? São necessidades diferentes, mas que podem ser atendidas. Uma coisa que na psicologia a gente fala muito é sobre assertividade. Uma pessoa assertiva não é uma pessoa que acerta, né? Uma pessoa que acerta tudo. Não, uma pessoa assertiva, ao contrário, né, dessa ideia de uma pessoa que está sempre acertando positivo, é uma pessoa que sabe se colocar, né, se posicionar diante das situações do dia a dia, né? Porque acontecem tantas situações no nosso dia a dia que a gente pode ter várias escolhas. Ou a gente se torna passivo, né? A gente engole tudo, a gente aceita tudo, o cliente fala lá 1000 coisas, a gente só aham, e vai ouvindo e não consegue se posicionar. Então essa pessoa é uma pessoa passiva, né? Ela não consegue colocar ali o pensamento dela, a opinião dela nas horas de conflito, né? Nas horas em que geram mais estresse, mais desgaste. Então ela acaba, né, se fechando ali porque ela não quer ser agressiva, né? Ela não quer que o cliente pense que ela está sendo arrogante, que ela está sendo agressiva naquele momento. Então ela toma essa posição de passiva. Existe também o outro lado, que é a pessoa agressiva, que é uma pessoa que ela acha que ela é muito sincera e que o que ela tiver que falar, ela vai falar mesmo. Mas isso não é ser assertivo, isso é ser agressivo. Você acaba ferindo as pessoas com palavras. E também isso não é o mais indicado, né? Você falar tudo ali para o cliente sem nem sequer considerar, né, como que ele vai receber aquilo que você está falando. Então, o mais indicado é a pessoa assertiva, que é uma pessoa que não é agressiva, mas também não é passiva. É uma pessoa que sabe ser transparente, né, com as palavras, ela sabe a necessidade do cliente naquele momento, mas ela coloca, olha, no momento eu não posso te ajudar nisso, tá vendo a palavrinha não? No momento eu não posso te ajudar nisso, mas eu posso te indicar uma pessoa, eu posso te indicar alguém que possa te ajudar nesse problema, porque aqui, nesse serviço, o problema que a gente vai atender é esse, né, específico. Então, se você tá vindo com outro problema, no momento a gente não pode te ajudar, e se você quiser saber desse problema específico, a gente pode te ajudar nesse momento, mas caso contrário, não. Então, mas isso foi só um exemplo, tá? Não é só copiar e falar pro cliente toda vez, porque são situações muito diferentes. O que eu mais indico é fazer uma lista com situações que você já passou e que você acha que são muito recorrentes de clientes, né? Então coloca lá várias situações. O cliente que quer desabafar, o cliente que quer falar outras coisas, nada a ver do que está acontecendo sobre coronavírus, algumas coisas assim que já aconteceram, e tente ver algumas alternativas de como falar não para aquele cliente sem ser agressivo, né? Sem chegar, não posso te ajudar e acabou, mas também sem ficar naquela coisa de só ouvir e guardar só para você, mas tente observar quais seriam as melhores saídas, né? Para você colocar o seu pensamento ali, mas também não aniquilar o pensamento do cliente.
Esse é outro desafio também que muita gente já passou e que ainda vai passar, né? Que é saber como não levar as preocupações, aquele estresse do dia a dia para casa, aquelas preocupações, né? Então, uma dica que eu dou é você escrever, mais uma vez, esse exercício da escrita, né? É você listar todas as suas preocupações, tudo aquilo que você passou no dia, sejam coisas que ficaram pendentes ou situações que você passou com o cliente, que te chatearam. Coloca no papel e olha para aquilo e vê o que você poderia fazer em casa para solucionar aqueles problemas. Será que você conseguiria, de tanto pensar naquilo, solucionar aqueles problemas? A maioria deles não, eu diria até que todos, né? Porque a gente fica com aquelas preocupações na cabeça, mas que só pensar, né, só ruminar aquilo não vai adiantar de nada. No outro dia elas vão continuar lá. E você passou a noite toda que você poderia estar com a família, poderia estar se divertindo, poderia estar descansando, você passou pensando naqueles problemas. Então, liste isso e olhe para aquelas preocupações, aqueles problemas como algo fora de você. Isso ajuda bastante, porque o seu cérebro entende que ele não precisa mais se preocupar com aquilo, porque você já colocou no papel, então ele não vai esquecer, digamos assim. Então, olhe para aquilo e veja que você é limitado, a gente não consegue tudo, né? A gente não pode todas as coisas o tempo todo, nós somos limitados e nós precisamos de pausa. Então, se você foi para casa, tente ao máximo se concentrar na sua família, no que você gosta de fazer, de relaxar, seus hobbies, né? Leia um livro, vai assistir algum filme, né? Vai se descontrair, porque isso vai ajudar bastante para que no outro dia você esteja com as energias recarregadas aí para enfrentar mais problemas, mais situações de estresse, mas que você vai conseguir lidar com isso, ok?